Com toda sinceridade, tu te acha uma pessoa interessante? Que tipo de homem as mulheres consideram como interessante? E o que fazer para ser um homem interessante? Fica comigo até o fim desse vídeo, que esse vai ser o nosso papo de hoje, depois da vinheta. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui Lúcio Alves, aqui o canal Vida de Solteiro. E eu já vou pedindo aquela inscrição no canal, né? Porque toda semana tem vídeo novo com conteúdo de valor para nós, os solteiros de plantão, valeu? Então se inscreve aí para não perder nada, tá legal? E vamos com o nosso tema de hoje, o homem interessante. Pois é, se alguém me perguntasse, né, o que é que define um homem interessante, eu diria uma coisa, só uma. É o cara que sabe se diferenciar dos demais, né? Se diferenciar, obviamente, por aspectos positivos, né? E por que é importante se diferenciar? Exatamente para não ser apenas mais um na multidão, né? Para não passar despercebido, né? Entende? Para não ser invisível, digamos assim, né? Pensa bem, né? De repente tu é mesmo um cara interessante já e não sabe, né? De repente tu não deixa as outras pessoas saberem, né? Tu, através da tua rotina, do teu dia a dia, tu construiu em volta de ti um muro que impossibilita as outras pessoas de te conhecerem mais, né? A não ser de uma maneira superficial, né? De repente tu é uma pessoa que tem várias histórias incríveis, várias experiências, tem projetos maravilhosos, tem bom coração, tem boas atitudes, mas pouca gente fica sabendo disso, né? Porque tu não te mostra, né? Tu não aparece, tu não deixa transparecer esse teu lado, né? Muito, pelos mais variados motivos, né? Muitas vezes por medo, muitas vezes por receio de que alguém possa te criticar, por receio de desagradar alguém, né? Pelos mais variados motivos as pessoas às vezes não mostram o seu potencial ao todo, né? E aí muita gente chega a não te conhecer como poderia, né? E como deveria, né? O que tu precisaria fazer e o que um homem interessante faz, né? Justamente para demonstrar esse lado bom dele, né? Esse lado legal, interessante que ele tem, né? O homem interessante, sabe? Ele é um cara que, para começo de conversa, ele cuida muito do corpo, né? E da mente, né? Cuida do corpo no sentido de cuidar da saúde, né? De não fazer nada assim que prejudique demais a saúde, de fazer exercícios, né, atividades físicas, e cuida da mente, né, também. Tá sempre lendo, sempre aprendendo coisas novas, sempre desenvolvendo algum tipo de projeto, entendeu? Ele é um cara que cuida de si, e isso também é importante no sentido que para a mulher, né, ela vê um cara que sabe se cuidar. Qual é a mensagem que ele está mandando, né? Ele está mandando para ela assim, de uma maneira, no subconsciente da mulher, ela observa o seguinte: pô, esse cara ele sabe se cuidar, então ele vai saber cuidar de mim também, né? Elas valorizam muito isso, né? Outra coisa importante que eu acredito assim, ó, o homem interessante, ele age sempre com maturidade, né? Ele não é aquele cara impulsivo, ele é mais frio, ele pensa antes de tomar decisões também, né? Ele é um cara que tem personalidade, ou seja, eventualmente ele tem que dizer não e ele vai dizer não. Ele não é aquele que o bonzinho que tenta agradar todo mundo, que está preocupado em ser simpático e legal. Não. Eventualmente ele não vai dizer sim para tudo. Ele vai ter que dizer não em algumas situações, né, que não lhe são favoráveis, entendeu? Isso faz também o cara ser interessante. Outra coisa, é um cara que ele é bem humorado, né? É bem humorado, é otimista, né? Ele não perde tempo se queixando, se vitimizando, né? Porque vamos combinar, né, cara? Tem nada mais desagradável, acho, para uma mulher que ficar do lado de um cara ali que tá sempre reclamando da vida, um cara que só olha o lado negativo das coisas, né? Ele sempre olha com otimismo, né? Olha para frente. Se um projeto, alguma coisa não deu certo, ele tenta aprender, tirar algum aprendizado daquilo ali e recomeçar, né? Isso também faz um homem ser interessante, né? Saber lidar com os dissabores e com as coisas desagradáveis, né, que vão ocorrer ao longo do caminho, né?
O homem interessante, ele sabe ouvir, né? Aí tu pode perguntar, mas como assim sabe ouvir? É o cara que, se a mulher está conversando com ele, ele sabe instigar ela a fazer ela falar mais, né? Que as mulheres gostam muito disso, né? Fazer aquelas perguntas abertas, né? Aquelas que não dá para responder com sim ou não, né? Tipo, ela fala que está estudando determinada coisa e tu pergunta, e o que te levou a estudar isso? O que te agrada nesse tipo de estudo? Ou se ela tem algum trabalho, perguntar sobre o trabalho dela, o que ela gosta de, como é que ela começou nesse trabalho, né? O que levou ela a começar nesse trabalho, entendeu? Esse tipo de pergunta que tu só faz e aí deixa ela falar, né? E deixa a mulher falar, que elas, acredite, elas gostam muito de falar sobre si mesmas, né? E tu vai ser considerado um bom ouvinte, também é uma qualidade muito legal, né? O homem interessante, cara, ele também, ele mantém, assim, isso é instigante, ó. É o cara que mantém um certo mistério sobre si mesmo. Deixa eu tentar explicar melhor isso. Ele é um cara que não fala demais sobre... Ele fala algumas coisas sobre si, obviamente, mas tudo assim, na superfície, né? Ele não se aprofunda muito, ele não, ele não dá muita entrada, assim, sabe, para muitas coisas. Por exemplo, né? Eu conheço caras que, pô, conhece uma mulher, né, coisinha, ali em questão de 10 minutos já contou toda a história da vida dele, do que ele gosta, o tipo de roupa, tipo de perfume, para onde é que ele viajou e tal, tudo assim, sem que a mulher nem perguntasse. Tudo em questão de minutos, entendeu? E aí fica aquela coisa que a mulher já não tem mais o que falar, né, o que perguntar, porque já basicamente já descobriu quase tudo que ela queria sobre ele, né? Ele já abriu o jogo todo, né? Eu digo sempre para os caras, né? Seja um livro aberto, né? Mas que nem eu, né? Um livro aberto, mas com algumas páginas ali arrancadas. Algumas páginas a gente deixa escondidinha aqui, né? Arquivadas, né? Justamente para ter mais coisas, para que a mulher, quanto mais ela descobrir sobre ti, ela vai vendo que tem mais coisas para descobrir, entendeu? Isso te torna interessante, né? Sabe? Sempre a tua capacidade de surpreender, entendeu? De mostrar facetas novas da tua personalidade, né? O cara interessante, ele é um cara que não fala demais, mas também não fala de menos, né? Ser quieto demais também não é legal, né? Tem que ter ali um equilíbrio, né? E o que o cara interessante ele fala muito, eu acho assim, ó, ele fala, ele é grato, ele exerce a gratidão sobre as coisas que ele tem, ainda que tenha pouca coisa. Só o fato de ter um teto sobre a cabeça, só o fato de fazer 3 refeições por dia, entendeu? De tocar uma vida com dignidade, ele já é grato por isso. É importante isso. Não significa ser acomodado. Não confunda as coisas. Gratidão é uma coisa, acomodação é outra. O cara que é grato, ele é grato pelo que ele tem, mas ele enxerga lá adiante, entendeu? Ele ainda quer mais coisas, ele vai trabalhar por mais. O acomodado não, ele tá ali, o que tem tá bom e deixa assim, se tiver tem, se não tiver não tem. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, as pessoas confundem às vezes, né? Gratidão é uma coisa, a acomodação é outra, bem diferente. Por último, né, eu diria assim que todo cara interessante ele é um cara que ele tem sonhos, né, e projetos, e ele não tem vergonha de falar sobre isso, né, sobre seus sonhos, né. E eu vou além. O homem interessante, ele é apaixonado pelos projetos dele, né. Tu nunca teve na companhia de alguém que faz ali, exerce uma determinada profissão e tu sente que ele gosta daquilo ali? Parece que aquilo transborda dele, né? Chega a ser contagiante. É isso torna uma pessoa interessante, né? Ser apaixonado pelo que faz, ser apaixonado pelos seus projetos também, né? E pelos seus sonhos, né? Então, pessoal, pra gente, né, ir finalizando assim esse nosso papo de hoje, né? Eu te diria que seja um homem interessante, né? Com essas dicas aqui que eu te dei. Trabalhe em função disso. Em primeiro lugar, porque vai ser bom para ti mesmo, né? Para o teu desenvolvimento pessoal, né? Para ti ter um comportamento melhor, um dia a dia melhor e mais prazeroso, né? E em segundo lugar, porque ser interessante é algo que gera respeito, né? Gera respeito. O respeito gera o quê? A admiração das outras pessoas. E a admiração te torna alguém mais atraente e mais desejável.
né? E quem não quer isso, não é mesmo? Tá bom, pessoal? Então, por hoje era isso, né? Espero aí que esse vídeo tenha sido relevante para vocês. Se foi, por favor, deixa aquele like aí para fortalecer o canal e coloca nos comentários aqui dicas para outros assuntos e em outros vídeos que a gente vai trazer ao longo das próximas semanas, tá bom? Conto com vocês. Muito obrigado, saúde, felicidades e até a próxima semana. Valeu!